Os religiosos de hoje em dia estão muito obcecados com esse negócio de debater religião. Estão sempre a contrapor a visão do judaísmo versus a visão do cristianismo. Fé versus Torá, quem tá certo e quem que não tá. E dizem, não, a Torá não tem mais serventia nenhuma. Hoje a salvação é só pela fé. Mas se você pedir a pessoa para definir o conceito de ser salvo pela fé, me diga o que significa ser salvo pela fé. A pessoa vai se enrolar na hora de responder. O conceito de salvação pela fé, criado e desenvolvido pelo cristianismo, na verdade é um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma coisa errada com a aparência de coisa certa. E o objetivo desse estudo aqui é esclarecer por que esse conceito de salvação pela fé é um grande equívoco, mal formulado e prejudicial à saúde espiritual das pessoas. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos expor o que o cristianismo diz sobre salvação pela fé e depois vamos mostrar o que Yeshua realmente ensinou e o que Shaul quis dizer com as coisas que falou, de acordo com os textos originais. E nem estou falando em texto hebraico, estou falando em texto grego. Mesmo que o texto tenha sido escrito em grego, como diz, não, foi escrito em grego, mas foi escrito por judeus. E judeus nunca abrem mão de sua mentalidade judaica. O judeu pode escrever em francês, pode escrever em russo, mas sempre levando em conta a sua mentalidade judaica. Todo judeu é assim. Mas vamos lá. O que o cristianismo ensina sobre salvação pela fé? Segundo o cristianismo, a salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado, sem merecermos nem termos como pagar. Ou seja, o ser humano não tem como alcançar a salvação por mérito, por isso Deus oferece a salvação de graça. Somos todos pecadores e merecemos morrer por causa disso, e o preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Ninguém consegue pagar por todos os pecados ao ponto de ficar completamente puro e sem condenação. Mas Deus nos ama e não quer nos condenar, por isso em sua graça ele decidiu pagar o preço. E assim enviou Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, para morrer em nosso lugar. Ao morrer na cruz, Jesus Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados, por isso não precisamos mais pagar por eles. E a salvação seria pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nada, nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência, basta ter fé. E assim sendo, Deus oferece a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas não são favorecidas por serem boas, pessoas ruins não são penalizadas por serem ruins, porque todos estariam na mesma situação e todos recebem a mesma oferta sem custo. Tudo o que nós precisamos fazer é aceitar pela fé. Isso é o que o cristianismo ensina desde o primeiro século, desde que o último Shalia, apóstolo, morreu. Isso é o que o cristianismo tem ensinado. O caminho de Deus se manteve imaculado, sem mancha, sem contaminação, até meados do primeiro século, mais ou menos. Depois da morte de Yohanan, João, seus discípulos continuaram batalhando para manter o ensinamento correto do caminho do Nazareno. Porém, depois da morte de Policarpo, que foi um dos últimos grandes homens do caminho messiânico, foi mártir, morreu por causa do seu testemunho em favor de Yeshua. Depois disso, eu diria assim, fazendo um jogo de palavra, os apóstolos foram substituídos pelos apóstatas. Eles se rebelaram contra o caminho correto, porque o caminho correto preservava a mentalidade judaica e o uso da Torá como fonte moral. Apostasia significa rebelião. Depois que os enviados, os 12 de Yeshua, morreram e os discípulos deles também morreram, o pessoal começou a se rebelar contra o caminho original, aí começou a querer excluir esse negócio de mentalidade judaica, raízes israelitas, o uso da Torá como fonte de moral. Isso se constituiu na apostasia. Então, isso que eu digo, fazendo o jogo de palavra. Os apóstolos foram substituídos pelos apóstatas. Agora vamos começar a expor, em comparação com o que foi dito anteriormente, vamos começar a expor agora como é que era realmente o ensinamento messiânico que procedia de Yeshua e de seus 12. Segundo os conceitos do cristianismo que foram apresentados anteriormente, o ser humano não tem como alcançar a salvação por mérito e por isso Deus oferece a salvação de graça. Já está aí o primeiro erro. Tendo misturado os significados das palavras, eles entenderam que a salvação é pela graça porque ela é de graça.
Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso é erro de conceito. A palavra graça foi estabelecida pela religião como a tradução aceitável para o original Hesed. Hesed criaram a palavra graça, mas Hesed, na raiz, não tem nada a ver com o conceito de algo ser gratuito. Hesed significa bondade, benfeitoria, gentileza, e até mesmo pode ser traduzido como favorecimento, o ato de favorecer alguém. Ou seja, graça é a bondade de Deus em favorecer quem não merece. Deus favorece um humano mesmo sem ele merecer. Isso é a demonstração prática do amor e da bondade de Deus. Graça é isso. Vem com esse negócio de dizer que é porque a salvação é pela graça porque a salvação é de graça. A expressão equivalente de graça, ou gratuito, em hebraico, é berrinam. Não tem nada a ver com o Hesed. Hesed é a graça de Deus. Agora, quando é de graça, gratuito, é berrinam. Aí alguém vai vir correndo e dizer, mas você está citando o original hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Claro, foi escrito em grego, né? Mas como eu já disse anteriormente, mesmo que tenha sido escrito em grego, que ainda há muita controvérsia se foi ou não, vamos considerar. Foi escrito em grego? Foi, mas foi escrito por quem? Por escritores judeus. O judeu tem mentalidade judaica, por causa da criação deles dentro da religiosidade judaica. Os judeus raciocinam como judeus, raciocinam em hebraico, raciocinam de acordo com o ensinamento rabínico. Todo judeu tem mentalidade judaica. Até quando um judeu brasileiro diz algo em português, ele fala em português, mas fala de acordo com sua mentalidade judaica. Isso nunca muda num judeu. O judeu pode escrever em francês, mas ele vai escrever em francês de acordo com sua mentalidade judaica. Até hoje ainda tem quem discuta se a Brit Hadashah, o Novo Testamento, se foi realmente escrito em grego ou não. Há quem jure de pé junto que foi escrito em hebraico, outros juram que foi escrito em aramaico, mas, controvérsias à parte, é impossível que um judeu fale de coisas espirituais fora da mentalidade judaica. E é de dentro da mentalidade judaica que vem toda a informação referente às coisas religiosas e conceitos espirituais. Você consegue me entender? E na mentalidade judaica, graça de Deus não tem nada a ver com algo ser de graça. Que aí os seguidores de cristianismo dizem a salvação é pela graça porque ela é de graça. Isso é raciocínio pagão. A salvação é pela graça porque foi o próprio Deus que decidiu dar aos humanos a chance de se relacionarem com ele e serem salvos. É pela graça por isso. É pela bondade. É pela bondade dele. A salvação vem mediante a grandeza de Deus em favorecer aos humanos com sua presença e com sua salvação. Acho que isso é fácil de entender, né? E até mesmo se a gente for dentro do texto grego em vez de hebraico, graça no grego é como? Hari. Hari tem o mesmo significado e mesma conotação de hesed, bondade, gentileza, benfeitoria e favorecimento. Nem na conotação grega, graça tem a ver com algo ser de graça, ser gratuito. Porque algo ser gratuito em grego, de graça, é dorean, não é hari. Raízes diferentes, pensamentos diferentes. Portanto, a salvação não é de graça. Conceitualmente falando, a salvação não é totalmente gratuita. Tem algo que você tem que oferecer a Deus em troca da bondade dele em te escolher. Você deve oferecer a Deus seu coração, sua vida, sua fidelidade, sua dedicação e seu amor a ele, em primeiro lugar. Viver para ele. Ele te deu a salvação porque ele quis. E você, em retribuição, dá a sua vida a ele. Você vive para ele, você trabalha para ele. Sempre se esforçando para cultivar esses conceitos no seu coração e na sua vida. Você me entende? Não é à toa que Deus diz desde a antiguidade, dentro de sua palavra, amarás a Iá teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Por acaso essas coisas são fáceis de dar a Deus? Teu coração, tua alma e tua força. Isso é coisa fácil? Não, óbvio que não. São coisas muito difíceis de dar a Deus. E justamente porque é difícil, esse é, digamos assim, o preço, entre aspas, que nós pagamos a Deus. O compromisso de amar a Ele mais do que tudo e viver para Ele. Segundo erro da pregação do cristianismo. O cristianismo diz que ao morrer na cruz, Jesus Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados e por isso não precisamos mais pagar por eles.
Yeshua veio ao mundo oferecer a si mesmo como expiação dos pecados humanos para cumprir uma necessidade espiritual. Yah se utilizava do sistema sacrificial para conceder indulto aos hebreus, porque, do ponto de vista da própria justiça divina, para uma pessoa ser absolvida de seus pecados, alguém teria que morrer no lugar dela. Isso você já deve ter estudado. Do ponto de vista divino, para uma pessoa ser absolvida de seus pecados, alguém teria que morrer no lugar dela e derramar sangue no lugar dela, para expurgar a morte merecida por esse pecador. Ou seja, eu era um pecador. Para eu ser salvo, alguém teria que morrer no meu lugar e derramar sangue no meu lugar, porque quem merecia derramar sangue em troca de ser pecador era eu. Deus te permitia aceitar que cordeiros e novilhos morressem em lugar de seres humanos. E olha que cordeiros e novilhos e ovelhas não têm pecado. São animais. Animais vivem por instinto, não têm pecado. E animais não herdam o reino dos céus. Então como é que pode um animal que não tinha pecado morrer por quem tinha pecado? Mas o princípio da expiação é justamente esse. Para Deus redimir um culpado, um inocente teria que morrer no lugar dele. O princípio é esse. Para um culpado, um pecador, ser redimido, um inocente teria, em tese, que morrer no lugar do culpado. E esses abates de novilhos eram necessários por causa disso, por causa desse conceito. Você pensa que esses abates, esses sacrifícios eram uma coisa feita assim a Bangu? Não, não era uma alegoria sem sentido. Tudo que era feito tem um sentido, um significado, tudo tem. E visto que Deus continua com essa mentalidade de que um culpado só recebe indulto se um inocente morrer no lugar dele, foi justamente para isso que Yeshua veio ao mundo. Yeshua veio ao mundo como ser humano por quê? Porque que parte da natureza da vida divina veio ao mundo em forma de homem nascido? Para tornar essa exigência mais ampla e capaz de alcançar todo mundo. Pois o abate de novilhos, que foi instituído mediante o sacerdócio levítico, só era eficaz para o povo de Israel. Não servia para alcançar os estrangeiros. Como poderia um estrangeiro ser salvo por meio de um preceito do sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico era para o povo de Israel. Porém, Yeshua veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que é um conceito sacerdotal que já existia muito antes do conceito de sacerdócio levítico. O sacerdócio de Melquisedeque era um conceito que cobria os demais humanos, antes de existir povo de Israel e antes de existir sacerdócio levítico. Lembra dos primeiros justos de Deus? Sete, Enoque, Noé, Shem. Todos esses não eram judeus. Ainda não existia um conceito de nacionalidade. Eles não tinham nacionalidade. Eles eram habitantes da terra. Não existia conceito de povo judeu e nada. O conceito de nação ainda não estava formado. Sete, Enoque, Noé e Shem e a família de Noé eram todos habitantes da terra. E todos eles foram alcançados pela graça e pela bondade de Deus. Sempre foi necessário haver um conceito sacerdotal, pois Deus nunca lida diretamente com os humanos. Deus sempre elege uma pessoa e prepara para mediar a relação com os demais. Foi como ele fez com Abraão, com Moisés, ou até como fazia genericamente com Elias e Eliseu. Ele pega uma pessoa, prepara e capacita grandemente aquela pessoa para aquela pessoa às vezes agir como mediador de algumas situações. Deus usa mediadores. Por isso, quando o cristianismo diz que Jesus Cristo pagou por todos os meus pecados e eu não preciso mais pagar por nenhum deles, essa é uma afirmação dúbia, capciosa, uma afirmação que pode nos induzir a erro. Pois o reconhecimento da mediação de Yeshua é o começo da minha santificação. Ou seja, eu como ser humano ainda irei cometer muitos pecados até o fim da minha vida. Até o dia de eu morrendo eu vou cometer muitos atos de pecado, embora eu não viva mais debaixo da lei do pecado. Mas eu não tenho o direito de relaxar e jogar tudo sobre a aceitação inicial. Eu preciso aprender a lei de Deus para poder cumprir o processo de santificação corretamente e seguir diminuindo o meu fluxo de pecados. Se a gente apenas pegar a frase solta, Jesus Cristo pagou pelo meu pecado, eu não preciso mais pagar por nenhum deles. Então você teria que admitir o conceito de que você nunca mais vai pecar até morrer. E os pecados que você ainda vai cometer até morrer? Eu preciso matar todos os dias o meu impulso pecaminoso. Senão eu corro o risco de produzir pecados piores do que aqueles que eu tinha quando aceitei o testemunho de Yeshua. Você compreende isso? E para cumprir esse meu dever de matar minha natureza pecaminosa todos os dias, eu preciso aprender o quê?
A Torá, que chamam de lei de Moisés. É a lei de Deus para todo mundo. Para me santificar corretamente, eu preciso aprender a Torá, que é o código moral que vem de Deus. A Torá não foi feita para salvar, ela não serve para salvar. Ela serve para me ensinar o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que é errado perante Deus. A Torá é a instrução que veio do próprio Deus. A Torá é tão santa quanto o próprio Deus. Quando o ser humano se põe diante da Torá, fica manifesto que o ser humano é um pecador. Então eu preciso da Torá. Para quê? Para conseguir compreender o que é que Deus considera pecado e o que é que Deus não considera pecado. Você consegue me entender? Um exemplo prático. Hoje em dia existem igrejas de gays. Quando eu vou na Torá, eu aprendo o quê? Eu aprendo o que Deus pensa sobre homem se deitar com homem. A Torá é a referência, e aí então me é dada a oportunidade de evitar essa prática, porque a Torá nos previne que quem faz isso merece morrer, porque está cometendo abominação. Ou seja, o gay, o homossexual enquanto pessoa humana, nós não devemos ficar maltratando, julgando, batendo, dando surra, nada disso. Em tese, se um homossexual evitar a prática de se deitar com outro homem, o que é muito improvável, ele não estará pecando. Ele não está pecando só porque é gay, mas se ele exercer a prática, será abominação. Você consegue me entender? Porque ninguém escolhe ser gay mesmo. Ninguém escolhe. Se o cara for gay e conseguir não exercer essa prática de se deitar com outro homem, ele não está pecando. Isso não se configura um pecado. O que configura o pecado, segundo a Torá, é o homem exercer a prática de se deitar com outro homem. Resumindo, Yeshua já pagou todos os seus pecados, se você nunca mais pecar. Você consegue entender isso? Quando, na verdade, eu como ser humano, eu preciso estar o tempo todo conectado com Deus, em oração, até para conseguir ser capaz de me arrepender de novos pecados que eu ainda irei praticar. Você entende isso? Em tese, Yeshua já cobriu todos os pecados que eu ainda irei praticar no futuro. Mas não é necessário eu sentir o arrependimento e buscar a santificação? É necessário. O cristianismo anula a Torá, mas exige de você jejuns, campanhas, vigílias e subidas a monte. Estão trocando a lei de Deus por sacrifícios humanos criados pelos humanos. E para justificar isso usam aquela frase: tem que pagar preço na terra. Isso sim não existe espiritualmente. Terceiro erro que o cristianismo comete. Diz assim: a salvação seria pela graça porque Deus não exige nada para merecermos a salvação, porque basta ter fé. Basta ter fé? O que é fé? O que significa fé? Se você pedir a qualquer cristão para definir, me diz o que significa fé. O que significa ser salvo pela fé? Sabe o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer que ser salvo pela fé significa que não precisa praticar lei nenhuma nem mandamento nenhum. Basta você acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele vai dizer isso. Na boca dos evangélicos, ter fé é acreditar sem precisar obedecer. Não precisa se prender a obedecer a lei de Deus nem nada. Basta você acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mesmo que eu não procure conhecer a Torá, obedecer a Torá, se eu tão somente acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, só isso aí já é suficiente para me salvar. Essa é a ideia que o cristianismo passa. E é justamente essa ideia que está errada. É esse tipo de engano que as pessoas estão carregando consigo. Eu conheço um monte de gente que é assim, e não se preocupa em viver como Yeshua ensinou, mas eles vivem repetindo o tempo todo que acreditam nele. Por acaso isso realmente adianta? Por acaso isso salva alguém? Acreditar sem obedecer salva alguém? Tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo e suas vertentes são o fruto literal da apostasia. Aquilo que Paulo chama de apostasia é o quê? Rebelião. Apostasia, palavra grega, significa rebelião. Todos os sistemas de crença que nasceram porque alguém se rebelou contra o legado original de Yeshua é o que compõe o sentido de apostasia. O cristianismo nasceu do ponto em que os religiosos do primeiro século se rebelaram contra o caminho de Deus. Eles não aceitavam mais que as congregações tivessem raiz judaica, fundamento na Torá, tivessem liderança judaica. A maioria das congregações do primeiro século eram lideradas por judeus de nascimento.
Eles não aceitavam isso, por isso eles mudaram tudo. E os judeus da época se rebelaram contra o crescimento da obra de Yeshua, a quem eles consideravam feiticeiro e falso profeta, e por isso também eles reformularam o judaísmo todo, na época. Eliminaram qualquer referência que os ligasse a Yeshua. Apostasia é isso. Tanto o cristianismo quanto o judaísmo atual fazem parte do conceito de apostasia. São frutos da rebelião. E na condição de apostasia, eles impuseram seus próprios ensinamentos para se diferenciarem da crença original e para anularem a utilidade da Torá. E aí eles criaram esse sofisma de que basta acreditar sem obedecer. Nada de Torá, basta o sujeito acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus e pronto. É por essas e outras que eu sempre digo que Jesus Cristo é o perfil falso de Yeshua. Deus nos ama e não quer nos condenar. Estão usando esse pensamento para viverem despreocupados. Mas acontece que Yeshua reafirmou várias vezes em seus discursos que a condenação dos ímpios é iminente e não deixará de ser aplicada. Apesar de lermos no texto sagrado que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na verdade ele quer sim condenar aqueles que o rejeitam e o renegam. Deus é justo. Como diz na Bíblia, a base do trono dele é justiça e misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer ser usuário da misericórdia e ele aplica justiça sobre quem não quer andar com ele e não quer viver para ele. Se o cara não quer andar com Deus, ele passa a entrar na lista da condenação e aí Deus vai querer condenar ele, porque ele não dá a mínima para a lei de Deus. Deus é justo, ele sempre quer estabelecer justiça. Tudo isso que foi dito aqui é para abrir os nossos olhos. A salvação é um dom, como diz na Bíblia. Salvação é um dom. Essa palavra grega que chama de dom, elas têm o significado de presente. A salvação é um presente, na conotação do texto original. Por que a salvação é um presente? É um presente de Deus, porque Deus distribui a quem Ele quer. Ninguém decide que vai receber um presente. Isso cabe a quem dá o presente. A salvação é um presente, cabe a Deus distribuir. E quando diz que a salvação é pela graça, quer dizer, é por meio da bondade de Deus. Deus, por sua própria grandeza e benevolência, escolhe quem é que ele vai chamar para ganhar o presente, que no caso é a salvação. E isso é bíblico. A expressão muitos são chamados e poucos são escolhidos significa o quê? Significa que há um chamado. Independente do fato de poucos serem escolhidos, o fato é que muitos são chamados. Quem é chamado por alguém. Yeshua poderia simplesmente ter dito, muitos se oferecem, mas poucos são escolhidos. Mas não, ele disse, muitos são chamados. Há um chamado. E Yeshua também declarou dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Do jeito que os cristãos ensinam, fica parecendo que um dia o cidadão acorda com vontade de conhecer Deus e decide que será salvo. E que a partir disso ele escolhe uma igreja, vai até ela, decide escolher Jesus Cristo, levanta a mão na igreja, decide segui-lo por sua própria força e que não precisa nem obedecer o que está escrito. Basta ele acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus e pronto, isso basta. Tudo isso é sofisma. É Deus que resolve se manifestar às pessoas no tempo adequado da vontade dele, como aconteceu comigo, como ele manifestou o chamado à minha pessoa. E como eu já disse anteriormente, ao ser envolvido por aquela atmosfera espiritual que ele proporciona naquele momento da revelação, eu me alegrei e disse sim a tudo que estava diante de mim, mesmo antes de entender a gravidade que é você dizer sim para Deus. A partir dali, fui começando a sentir o grande desejo de ler a Bíblia e conhecer a vontade de Deus. É assim que funciona. E é isso que significa ter Torá. Na posição de Mashiach, Yeshua é o intérprete oficial da Torá. E nós já vimos na palavra que Torá para ele é o quê? É os 10 dizeres. Ele resumiu todos os preceitos espirituais no amor e na fidelidade. E eu iniciei meu processo de santificação para aprender a ser fiel a Deus, e esse processo só termina no dia da minha morte. O preço que eu pago, por assim dizer, o preço que eu pago por tão grande favorecimento é o quê? É adequar a minha vida à vontade dele. É rearranjar a minha vida para me adequar à vontade de Deus e viver para ele até morrer, sem perder a confiança nas promessas dele.
Mais mastigado e explicado do que isso, não tem. Essa é a explicação que 520 anos de evangeliquismo esconderam do povo. Atualmente a palavra fé adquiriu um sentido genérico. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, não sei se você já parou para pensar nisso. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, o budista chama o budismo de fé. Essa aqui é a minha fé. O muçulmano chama o Islã de fé. Não, essa aqui é a minha fé. O Hare Krishna chama sua religião de fé. Essa aqui é a minha fé. Cada uma crença religiosa que existe é chamada de fé. Mas se a salvação é pela fé e tudo isso é fé, tudo isso salva? Claro que não. O que o legado de Yeshua ensina, pegando as traduções corretas, é o seguinte: salvação é pela fidelidade. Você ouve o discurso que é conforme o que Yeshua ensinou, e quando esse discurso entra no teu coração e preenche a tua alma, você é envolvido pela graça de Deus, pela bondade dele que te escolheu ali naquele momento para andar com ele. E quando você aceita o testemunho de Yeshua, você automaticamente é purificado de seus pecados, e seus pecados do passado são apagados diante de Deus. São apagados da lista de débito que todo ser humano tem com Deus, por ser pecador. Isso quando você aceita o testemunho de Yeshua. E que testemunho é esse que a pessoa aceita? Que testemunho é esse de Yeshua? Qual é o testemunho que ele dá? O testemunho que ele dá se resume nessas 7 afirmações básicas. Primeiro, o Deus de Israel é o Deus de toda a terra e o único que existe. Segundo, o ser humano precisa da bondade de Deus para ser alcançado e escolhido. 3. Nós que não somos judeus também precisamos da Torá, porque a obra de Deus está fundamentada na Torá e porque são as definições contidas na Torá que definem o que é pecado e ajudam a santificação. 4. Yeshua é o Filho de Deus e intérprete definitivo da Torá. 5. Você precisa de Yeshua para ter vida eterna. 6. A salvação vem dos judeus. Todo ensinamento pertinente à salvação vem carregado de mentalidade judaica e raiz do ensinamento do judaísmo antigo, que era mais puro. E 7. Que os ímpios serão afastados de Deus para todo sempre e lançados na morte eterna. Esses 7 pontos explicam o que é o testemunho de Yeshua, que eu preciso reconhecer e aceitar na minha vida. E a partir do momento que você aceita o testemunho de Yeshua, você passa a entender que você precisa da Torá. Mas eu preciso da Torá? Preciso, você precisa. Mas a Torá não salva. Você não precisa da Torá para ser salvo. Você precisa da Torá para se santificar. Porque é ela que define o que é pecado e o que não é. E como todo salvo precisa se santificar para entrar no padrão que Deus exige, a Torá nos ajuda a entender o rigor de Deus. Não se esqueça, Torá são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós precisamos da Torá para aprender o que é pecado e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nós precisamos da Torá, não para ser salvo, mas para aprender a nos santificar e identificar o que é pecado e o que não é. Você passa a entender que é salvo pela fidelidade, porque o termo original, pistes, que transformar em fé, na verdade é fidelidade. Fé é uma palavra inventada, a partir do latim. O texto original diz, salvo pela fidelidade. O justo viverá pela fidelidade, ou o justo viverá em fidelidade. E por isso você e eu precisamos ser fiéis. Fidelidade é ser fiel. Precisamos aprender a ser fiel a tudo que Yeshua ensinou. Ser salvo pela fidelidade é isso. Não é você ser salvo só porque você acredita sem obedecer. É você ser salvo pela condição de ser fiel a tudo que Yeshua ensinou. A interpretação oficial da Torá para os judeus ainda é o Talmud. Mas para nós que já conhecemos Yeshua como o Mashiach, como o Messias Salvador, a interpretação oficial da Torá para a gente é tudo que Yeshua ensinou. Isso você consegue entender, né? A nossa interpretação oficial da Torá não é Talmud, Halahá, Mishnah, Guimará, nada disso. A nossa interpretação oficial da Torá é a Bessorá, que chamam de Evangelho. É a anunciação do reino dos céus. É tudo que Yeshua e os 12 ensinaram e propagaram. Tudo isso é a nossa interpretação oficial da Torá. Torá pra gente é isso.
É o que Yeshua e os 12 ensinaram. Talmud, Halahá, Mishnah, Gemara, esses escritos são a interpretação oficial da Torá para judeus que ainda não reconhecem Yeshua como Mashiach. Assim, desse jeito, você passa a entender corretamente aquilo que traduziram como ser justificado pela fé. Quando eu ouço essa expressão, ser justificado pela fé, a primeira coisa que me vem na cabeça é que, mesmo eu sendo um humano falho, eu já estou justificado diante de Deus, porque eu acredito que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mesmo que eu não obedeça a nada que está escrito, eu estou justificado diante de Deus porque eu acredito que Jesus Cristo é Deus, como o pessoal diz. Quando na verdade a expressão correta não é nem ser justificado pela fé. A expressão correta é tornar-se um justo pela fidelidade, ou ser transformado em um justo pela fidelidade. Pela fidelidade, você se torna um justo, que os judeus chamam de tzadik. O que é um tzadik, um justo? O tzadik é aquele que é, digamos assim, oficialmente um homem de Deus. É aquele que tem um relacionamento estável com Deus, que vive formalmente para Deus. É o que nós costumamos chamar na linguagem evangélica de homem de Deus, uma pessoa de Deus. O justo é aquele que anda com Deus e vive com Deus, vive para Deus. E você se torna um justo pela fidelidade. Recebe o testemunho de Yeshua e passa a aprender a se tornar fiel a tudo que ele ensinou. Para eu me tornar um justo, eu ser transformado em uma pessoa de Deus, o requisito que é necessário é esse. É ser fiel ao que Yeshua ensina. Passou disso é manipulação. Mas aí tem as pessoas que dizem, quem consegue ser totalmente obediente? Quem que consegue ser totalmente fiel ao que Deus ensinou? Santificação se chama isso, aprender a ser fiel. Aprender a viver o que Deus ensinou. Santificação é isso. Portanto, a partir do momento que Deus me elegeu e me deu de presente para o Filho dele, eu fui admitido oficialmente na vida eterna. Mas para eu me desenvolver diante de Deus como homem de Deus, como pessoa de Deus, eu tenho que aprender a ser fiel. E aí o processo de santificação começa na vida da pessoa, a partir do momento que a pessoa aceita o testemunho de Yeshua, e só termina na hora da morte. Quando, depois de passar o restante todo de sua vida buscando se adaptar à lei de Deus, no fim da vida, Deus vem e completa espiritualmente na pessoa tudo aquilo que ela não conseguiu conquistar pela própria força humana. Você consegue entender isso? Se você não consegue entender o que foi dito aqui nesse estudo, então você não tem parte com a vida eterna. Mas se você consegue entender tudo isso que foi exposto aqui, bem-aventurado você é, por Yeshua HaMashiach. Amém.